Relacionamento duradouro precisa que o amor amadureça. Oi, eu sou Jaque Oliveira, uma psicóloga e também amante de livros, e esse daqui é o Lendo Sem Surtar, um canal onde a gente fala de cuidado com o emocional e também das literaturas que a gente ama. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento romântico, esse sentimento que existe entre o casal e que precisa amadurecer se a gente realmente quer que uma relação seja duradoura. Mas a gente vai falar dessa temática, lógico, à luz de uma leitura, como é a proposta aqui do canal. E esse daqui é o nosso livrinho de hoje, gente. Não sei se vai dar para ver aqui no Kindle, geralmente a capa fica invertida, né? Então vou deixar por aqui também a capa dele para vocês. Esse daqui é um livro muito antigo, da literatura russa, do Lev Tolstói, que é considerado um clássico. Porque geração após geração, depois de muitos anos, ele continua trazendo lições de vida que são muito relevantes para as relações humanas. É disso que faz um clássico, né? Mas eu escolhi esse livro para a gente falar, porque ele foi uma leitura recente e ele tem muito a agregar. Embora o livro seja antigo, as reflexões que o Tolstói traz, elas ainda permanecem muito atuais. Nem tudo como uma coisa para seguir. Para ser sincera, eu nem concordei com algumas coisas que estão descritas aqui, mas acho que o livro cumpre muito bem o seu papel enquanto nos levar a refletir. Então, antes de qualquer coisa, como a gente costuma fazer por aqui, neste canal, esse é um vídeo de análise literária. É para você que de preferência já leu esse livro, Felicidade Conjugal, do Tolstói. Mas se você não leu, tá tudo bem, fica comigo um pouco mais, que eu vou te contar alguns detalhes sobre o livro. E se em algum momento você sentir que está ficando quente demais, no sentido de você não querer levar spoiler, fique tranquila, eu vou ficar feliz de ter te inspirado a ler esse livro e você pode voltar para trocar figurinhas aqui das nossas reflexões depois que você tiver lido. Então, para a gente iniciar, do que se trata esse livro, gente? O Tolstói, ele traz a história aqui do Sergei e da Masha, né? Um casalzinho que se conhece ali com uma certa diferença de idade. A Masha está ali ainda no final da sua adolescência, ela está começando a adultecer, e o Sergei é um rapaz já com muita experiência. Ele tem, se não me engano, se não me falha a memória agora, ele é descrito no livro como alguém com 36 anos. Então a gente tem uma diferença de idade entre esse casal, né? Tanto é que o Sergei, ele conhece a Masha por ser amigo do pai dela, um amigo de família, e esse pai vem a falecer. Em seguida, ela também perde a mãe e está passando por esse processo de luto. Nesse contexto, o Sergei se aproxima como um benfeitor, né? O contexto em que o livro se passa é esse cenário onde as mulheres ainda não tinham toda essa liberdade, essa autonomia para gerir os próprios bens. Então o Sergei, ele entra como esse ajudador, benfeitor dessa família para ajudar as meninas a lidar com as propriedades que elas herdaram, e eles vão se aproximando, tá? O que importa aqui para nós dentro da nossa reflexão sobre relacionamentos? O Sergei, embora seja uma pessoa mais velha, ele desperta na Masha um interesse que começa no começo a carinho, depois vai se desdobrando para um relacionamento romântico. E isso também vai acontecendo do outro lado, dele para ela, né? Mas eles não percebem isso de imediato, isso vai acontecendo no decorrer do tempo. Esse livrinho, gente, é super curto, ele tem 130 páginas apenas, mas tem muito conteúdo, muita coisa acontece nesse sentido. E o que interessa para nós, tá? A gente vai acompanhar esse relacionamento deles em cada etapa que eles vão vivenciando. O encantamento inicial, como que eles agem um com o outro depois do casamento, como que eles agem, inclusive, depois de acontecimentos já dentro do casamento. E tudo isso nos leva muito a refletir. Para organizar aqui a nossa linha de pensamento, eu quero convidar vocês, em primeiro lugar, para eleger 3 atitudes para não fazer.
Se você é uma pessoa que se importa em ter um relacionamento duradouro, já estando casada, quer que o seu casamento continue bem, ou que pretende se casar no futuro e ter um relacionamento saudável, essas dicas são de ouro para que você realmente consiga executar o seu objetivo. Diferente aqui da Masha e do Serguei, existem 3 formas, sim, existem mais na verdade, né? Mas hoje vamos ficar com essas 3 dicas do que você pode fazer para manter o seu relacionamento saudável, e que no caso seriam o contrário do que eles fizeram. Se você já leu esse livro, você vai perceber que a Masha e o Serguei, eles fizeram o oposto. Então, a leitura nos inspira, mas nesse caso vamos pensar naquilo que a gente não deve fazer, tá? Primeiro aspecto, então, gente, a Masha e o Serguei, eles não se comunicam bem. Diálogo é um ponto extremamente importante para um relacionamento saudável. A gente precisa comunicar aquilo que está sentindo, como lida com isso, de que forma deseja que o outro participe desse nosso sentir, se algo causa desconforto ou se algo agrada também, né, para que isso seja mais intensificado, a gente precisa se comunicar. É o oposto do que acontece com esse casalzinho aqui da nossa literatura. A Masha e o Serguei, eles são cheios ali de sentimentos, mas eles não falam. Pelo contrário, a gente pode abrir um parêntese aqui, inclusive, sobre o comportamento do Serguei e observar que ele tem um esquema emocional muito evitativo. Sabem como é isso? Aquela pessoa, e aqui vamos pensar juntos, né? Algumas pessoas, quando elas sentem algo, elas criam uma expectativa de que você adivinhe o que elas estão sentindo. Ela não te fala. Ela cria uma expectativa de que você tem que saber e então ela se afasta. Já se relacionou com alguém assim? Alguém que, tá ali lidando com você, tá se relacionando e de repente fechou-se. Muda o semblante, muda a atitude com você e às vezes você não sabe por quê. Ou a pessoa realmente se afasta mesmo, né? Para de responder mensagem, já não aceita os seus convites. Isso é um estilo de relacionamento que a gente chama de esquema emocional evitativo. Entende? Ao invés de conversar, você simplesmente se afasta do outro. E o Serguei faz muito isso aqui no livro. Tanto é que nos primeiros momentos, né, quando ele começa a se sentir interessado pela Masha, e ele nesse primeiro momento ele acredita que não será correspondido pelo fato dela ser muito mais jovem, então a primeira cogitação dele é ir embora. Ele quer ir embora da cidade, justamente para se poupar de um sofrimento, e nem quer contar para ela que ele está gostando dela. Tá? E isso é um sinal muito claro do esquema emocional evitativo dele, que vai se demonstrando cada vez mais com clareza no decorrer do livro. Ele não sinaliza para ela com o que ele está desconfortável, as atitudes dela que ele não gostou, ele vai só se fechando, né? E é óbvio, né? É muito claro aqui pra gente que isso vai gerar um afastamento entre o casal. Para as nossas relações de fato serem saudáveis, é fundamental que haja comunicação. Diálogo deixa a relação muito saudável. Outro ponto que é importante, outra coisa para não fazer igual o Serguei e a Masha, é a projeção de sentimentos, tá? O que é o projetar, gente? O projetar sentimentos é quando eu sinto alguma coisa, não dou conta desse sentimento, eu não quero assumir que sou eu que estou sentindo esse sentimento, então eu começo a projetar isso sobre o outro. Tá? Isso acontece em muitos momentos aqui do livro, quando a Masha, por exemplo, ela percebe que está apaixonada, ela diz para si mesma, ele me ama, eu sei que ele me ama, embora ele não tenha dito nada. Ela projeta nele um sentimento que na verdade existia nela, né? Ela está projetando. Ela volta a fazer isso em outros momentos do livro, quando ela também se chateia com ele, quando ela se sente culpada, quando ela sente que errou com ele, né? Ela tem atitudes aqui, tem alguns acontecimentos no livro que ela sente que errou com ele, que falhou, mas ao invés de assumir esse sentimento e dizer, eu errei, deixa eu consertar, ela projeta no outro, ela fala para você que errou comigo. Você errou comigo porque você esperava que eu aprendesse tudo isso sozinha, né? Então, a projeção, ela é um risco muito grande dentro de um relacionamento conjugal. Se você começa a fazer acusações para o seu par de sentimentos que na verdade são seus, naturalmente essa pessoa não vai se sentir bem com isso vai gerar conflitos maiores. A gente precisa evitar. Como que a gente faz para evitar isso, gente? Terapia em dia.
tá? É importante, se você estiver cuidando do seu processo terapêutico, se você estiver de olho nas suas emoções, você vai saber diferenciar o que você está sentindo. E a partir desse identificar, você não lança sobre o outro, você não vai projetar. Você vai lidar com muita dignidade com os sentimentos que são seus, mesmo quando eles não forem sentimentos nobres. Dentro de um relacionamento conjugal é normal que a gente vai sentir às vezes ciúmes, que a gente vai sentir alguns graus de desconforto, vai ter dias que você pode sentir raiva e tá tudo bem. Se você estiver em afinidade com as suas emoções, você vai saber reconhecer e lidar com esses sentimentos sem projeções, ok? Terceiro ponto que eles fazem aqui, que é péssimo ali para a relação, vamos evitar, é a questão de esperar que o outro, está se relacionado com o primeiro, eu diria, né? Esperar que o outro atenda às suas expectativas sem que, na verdade, você tenha dito que expectativas são essas, entende? Esperar que o outro adivinhe aquilo que você deseja. Tanto a Masha quanto o Serguei, eles erram muito dentro do relacionamento ao fazer isso. Eles geram uma expectativa a ser atendida, mas eles não dizem para o outro o que eles desejam. E quando esse outro não cumpre a expectativa, vem a chateação, vem a dor, claro. Dentro das nossas relações conjugais, gente, isso é muito grave. Se tem algo que você espera que o outro faça por você, é importante que isso seja verbalizado. Olha, eu estou gerando a expectativa de X. Até para que essa pessoa que está numa relação com você, ela possa também te sinalizar se ela quer assumir aquela expectativa e dizer, opa, ok, que bom que você me falou, então a partir de agora eu vou poder honrar essa expectativa ou não. Toda verbalização de expectativa, ela é também um convite, né? Quando eu digo para o outro, eu tenho uma expectativa de que você faça X, isso não é uma ordem, é muito mais um sinalizador, né? Um convite. Essa pessoa que ouve, ela pode me dizer, às vezes, que ela não quer cumprir essa expectativa. Diz, olha, você espera isso de mim, é algo que eu não posso entregar, é algo que não é viável para mim, ou que eu não gostaria mesmo. A gente vai ter que respeitar e, partindo dessa conversa, encontrar um ponto de consenso. Mas mesmo quando o outro não pode atender a nossa expectativa, ainda é muito mais saudável sinalizar do que esperar que a pessoa adivinhe, tá? Esses 3 pontos, eles são ouro para quem ter um relacionamento duradouro. Mas para você que ficou aqui até o final, ainda vai ter uma dica bônus. Deixa eu te contar também sobre o ponto de onde a gente começou, né? O amadurecimento. Aqui no livro do Tolstói, ele encerra o livro já lá no final com uma frase que me marcou bastante. Ele diz assim: esse dia marcou o fim do nosso sentimento romântico, do nosso relacionamento romântico. A partir dali, ele na voz da Masha, né, a narradora aqui do livro é a Masha, ele diz que esse amor que mudou já não é mais um amor romântico, o mesmo amor que ela possuía pelo marido, mas um amor dele enquanto pai, um amor dele enquanto pessoa da família. Então a morte desse sentimento romântico, ela dá lugar para existir um outro tipo de amor. Isso, gente, é importante, né? O amor que dura, ele precisa amadurecer. A gente não pode entrar dentro de uma relação com a ilusão de que o amor vai ser sempre igual. Isso é fundamental. Entende? Assim como as coisas mudam de fases, tudo na natureza muda de fase, né? O nosso sentimento, um sentimento que dura, é natural que ele também vá mudar. Agora, esse é um ponto em que eu discordo um pouquinho do Tolstói na finalização dele, porque ele, quando ele diz desse amadurecimento, ele coloca muito uma conotação de como esse amor que vem depois, ele tivesse que ser muito, vamos dizer assim, desfocado um do outro, né? Nesse ponto eu preciso concordar, gente. E aqui eu tô falando não só como psicóloga, mas como pessoa que está dentro de um relacionamento há 20 anos. Claro que o relacionamento tem mudanças, sim. Porém, o nosso relacionamento ele não precisa deixar de ter, nas fases de amadurecimento, tudo que tinha de bom no início do relacionamento também, ok? Para me fazer entender melhor, vamos recapitular as fases aqui que o Tolstói descreve dentro dessa narrativa, como as fases em que a Masha e o Serguei passam. Num primeiro momento, quando a Masha e o Serguei se casam, eles passam a ser o mundo um do outro.
A Masha, em muitos momentos, ela deixa claro que não queria falar sobre nenhum outro assunto, ela não queria saber mais de nada. O marido passa a ser o mundo dela. Só o romance entre eles interessa. Ela menciona que eles riem juntos, que eles se divertem, que eles têm momentos agradáveis, e aquilo para ela basta, tá? Só que, spoiler, né? Claro, isso não dura. E seria muito esperado que de fato não duraria. Conforme o tempo vai avançando no casamento deles, ela começa a sentir falta de outras coisas. Ela sente falta de ver outras pessoas, ela sente falta de atividades, e isso acaba gerando, claro, problemas no relacionamento deles, mesmo quando o Sergei tenta, vamos dizer assim, atendê-la. Ele tenta, gente, ele tenta, mas não é tão simples assim. Dentro dessa fase do relacionamento de encantamento, não tem nada de errado, pelo contrário, eu diria que é super normal que exista um encantamento inicial, que a gente chamaria de paixão, né? Tem umas falas populares que dizem, a paixão dura em torno de 7 meses, né? Esse sentimento de só querer saber do outro, mas, né, enfim, o prazo não importa, a questão é que esse sentimento precisa amadurecer. Neste amadurecer, a Masha começa a deixar o Sergei de lado. Enquanto no início da relação ele era o mundo dela, nessa segunda fase ela deixa ele de lado, para de alimentar a relação dos dois e começa a focar muito no que no livro é descrito como a alta sociedade, né? Me lembrei aqui um pouquinho de Bridgerton agora, tem uns detalhes parecidos, mas o fato é que ela descuida do seu casamento. Tá? Essa fase de amadurecimento, onde o amor ele já não é mais restringir o seu olhar para o outro, ela não precisa ser dessa forma. Você pode sim ter um mundo fora do relacionamento, e aqui, né, trazendo para a nossa contemporaneidade, é muito saudável que um relacionamento entre um casal que se gosta, que quer ficar junto, pode ter relacionamento com os amigos devem existir nessa equação, deve ter as suas atividades de trabalho, deve ter as suas atividades religiosas, pode ter N setores, né, lugares onde esse casal não esteja necessariamente junto, mas que ainda assim esse casamento seja cuidado, esse relacionamento duradouro seja cuidado. A Masha deixa de fazer isso e dá a entender como se não houvesse outro jeito, como se isso fosse inevitável. Tem um momento do livro que o Sergei ele diz assim, embora eu já soubesse, né, ele como mais velho, ele acha que conseguia vislumbrar esse desfecho, mas ele diz, não ia adiantar eu te avisar, porque você teria que viver essas experiências por si mesma. O que vocês acham disso? Já deixa que compartilhe aqui comigo nos comentários se vocês concordam com o Sergei. Vocês acham que é inútil avisar uma pessoa sobre coisas que podem acontecer? Ela só vai aprender quebrando a cara, vamos dizer assim, com as próprias experiências dela, tá? Essa é a opinião dele. Mas o fato é que depois desse afastamento que eles têm, eles passam momentos no casamento ali de realmente bambear ali, né? De quase se perderem um do outro. E ao final, ela meio que se conforma, eu diria, né? Ela deixa cair essa ficha de dizer, olha, esse dia marcou o fim do meu relacionamento romântico, então surgiu esse amor de família, né? Esse amor dele enquanto pai e tudo mais. Nesse aspecto, gente, a gente consegue observar que o relacionamento, né, o sentimento, ele vai mudando, ele precisa amadurecer. Aqui eu digo que com toda a propriedade, que de fato, um relacionamento que dura, ele precisa sair daquela fase inicial da paixão, onde caem as máscaras, as idealizações, mas isso não significa que precisa haver esfriamento, não significa que um tem que deixar de lado, a gente precisa muito mais falar de equilíbrio entre todos os setores da vida, né? E principalmente de cultivar. Se você pegou aquelas 3 dicas que a gente falou no início, né, sobre o diálogo e as outras demais coisas, você pode se manter cultivando o seu relacionamento, mesmo quando você não estiver mais naquela fase da paixão. E vai mudando, atualizando, assim você pode ter um relacionamento saudável, duradouro e feliz, né? A felicidade conjugal, ela pode sim acontecer dentro de um relacionamento duradouro, mas não exatamente do jeito que o Tolstói descreveu. Hoje eu vou ficando por aqui, mas me conta aí nos comentários, você já leu esse livro? Você concorda com a visão do Tolstói sobre o casamento? Eu vou adorar saber.